bem-vindos à Escola Sirius para professores do ensino médio. Meu nome é Matheus e na aula de hoje, intitulada Da Dorna à Prateleira, nós veremos as diversas formas de se purificar bioprodutos industriais. Nas aulas anteriores, nós vimos que ferramentas de engenharia genética, de seleção de micro-organismos, de estratégia de produção são imprescindíveis para se obter o bioproduto de interesse na dorna de fermentação. Agora, e da dorna até a prateleira, tem a etapa de purificação, que nós vamos entender melhor na aula de hoje. O bioprocesso tem 4 pilares de sustentação: o micro-organismo, o meio de cultura, o modo de condução do processo fermentativo e a purificação do bioproduto de interesse. E eles estão conectados, uma etapa depende da outra. Então, o tipo de micro-organismo, se é um fungo, se é uma bactéria, o meio de cultura, se tem sólido de suspensão, se não tem, o modo do processo fermentativo, se é uma batelada, se é um cultivo contínuo, tudo isso vai influenciar na purificação do bioproduto de interesse. Mas o que é a purificação, né? São as etapas necessárias para se obter bioproduto dentro da pureza requerida, sendo que bioproduto é um produto fabricado a partir de componentes biológicos ou materiais renováveis, como ácidos orgânicos, antibióticos, aminoácidos e proteínas. E a pureza requerida? Ela está atrelada à aplicação desse bioproduto. Se ele vai para a indústria de alimentos, combustíveis, cosméticos, farmacêuticos e assim por diante. Para cada produto, então, nós temos uma pureza requerida. Então, aqui nós temos um exemplo, né, para enzimas industriais, em torno de 25% a 95% de pureza requerida. Quando você pega produtos para fins de diagnóstico e terapêutico, eles estão acima aqui de 95% de pureza requerida. Então, a partir da dorna de fermentação, o produto ele pode passar por 3 etapas de purificação. Isso depende muito da pureza requerida. Mas pode ser que ele venha passar por uma separação de células, seus fragmentos, uma purificação de baixa resolução e de alta resolução. Então, a partir da dorna, né, se o produto ele é intracelular, tá dentro da célula, essas células têm que ser recuperadas, processos como microfiltração, ultrafiltração, depois passa por um rompimento dessas células, então a homogeneização ou um processo químico enzimático, e a remoção dos debris gerados a partir desse rompimento celular, como a centrifugação, microfiltração. Por outro lado, se o produto ele é extracelular, ele tem que passar pela remoção dessas células, né? Um processo como uma centrifugação, uma filtração a vácuo, e aí segue para a etapa de baixa resolução. Aqui, o produto ele pode vir a requerer uma etapa de renaturação, seguindo para concentração, por exemplo, por uma ultrafiltração, uma precipitação. Depois ele segue para a próxima etapa. Se é uma baixa pureza requerida, ele já pode ir aqui para uma secagem, né? Seja por liofilização, por bandeja, ou ele pode ainda requerer uma outra etapa de purificação final, como uma cromatografia, uma diafiltração, uma precipitação fracionada, antes de chegar aqui na etapa de desidratação e remoção do solvente. Então, nessa aula, nós vamos ver operações unitárias de recuperação do produto por separação, né? Seja por filtração ou sedimentação. A filtração, nós vamos ver a filtração convencional, que é aquela que ocorre com fluxo perpendicular ao elemento filtrante, e tangencial, que é aquela que ocorre tangente ao elemento filtrante. Então, na filtração convencional, nós temos aqui o elemento filtrante, né?
o material a ser filtrado no tempo zero. E no decorrer do tempo, né, submetendo esse material a uma pressão, você vai passando as partículas menores do que o elemento filtrante, filtrado, né, e vai se acumulando um material aqui mais próximo ao elemento filtrante, né, que é a torta de filtração. Algo semelhante que acontece com uma filtração de um café. Você coloca aqui o pó, né, tem o elemento filtrante, você coloca a água e as partículas menores elas vão passando pelo filtro, né? Chega uma hora que você tem a resistência não só do elemento filtrante, como também da torta de filtração. Esse processo ele ocorre por diferença de tamanho de partícula, né? Então, somente as partículas menores que passam pelo elemento filtrante. Então, esse aqui é um exemplo de um equipamento, né, de filtração convencional, o filtro prensa. Então, aqui nós temos um sistema hidráulico que pressiona as diversas placas que estão dispostas aqui. E aí você tem uma alimentação por um duto central. E esse material alimentado, né, ele vai penetrando aqui na placa e que é revestida por um elemento filtrante. Então, as partículas menores elas passam e são coletadas por esses canais aqui, né, que tem o clarificado. E as partículas maiores elas ficam retidas entre as placas, entre esses elementos filtrantes. Depois você abre esse filtro e tira essa torta de filtração. Aqui dá para ver melhor, né? Então você tem a entrada do material que vai penetrando aqui, né, se acumulando nessas câmaras entre as placas, e o que passa, né, menor do que o elemento filtrante, ele é coletado por esses dutos e removido aqui, né. Tudo isso você tem pressurizado aqui por um sistema hidráulico. Então, esse sistema ele é simples de operar, econômico. Você tem uma área de filtração grande em relação à área implantada. Você tem uma capacidade variável, então você pode mudar aqui o número de placas e você consegue observar facilmente se há vazamentos, né? No entanto, ela é uma operação intermitente e requer um bom tempo para fazer a lavagem da torta. Então, aqui é a centrífuga de cesto, né? Então, é um cesto mesmo, perfurado, que tem revestido com um elemento filtrante. Então, você pode trocar dependendo do produto que você vai passar. Então, você coloca aqui o elemento filtrante. E o material ele é adicionado, né, numa forma de batelada. Você coloca tudo de uma vez e começa a centrifugar. Ou você pode ir alimentando esse material, né? E as partículas menores, né, do que o elemento filtrante, elas passam aqui pelo elemento filtrante. Aqui você vai acumulando aquela torta de filtração, né? O líquido vai passando. Tá? Esse sistema ele pode passar por lavagem, então você consegue lavar essa torta depois. E ele utiliza a força centrífuga, né, como diferencial de pressão, para fazer com que as partículas menores passem pelo o elemento filtrante. Então, como vantagens, eu tenho o espaço ocupado, né? Ela tem uma grande eficiência de separação, você consegue alterar essas rotações, inclusive depois de centrifugar, né, e carregar o material, você pode aumentar, por exemplo, a rotação para fazer uma secagem da torta e assim por diante. Você consegue drenar rapidamente esse sólido, né, do cesto. E você tem diferentes formas de condução, como eu comentei, pode fazer uma batelada alimentar, pode ir carregando e secando essa torta. No entanto, você tem uma capacidade limitada, né, de acúmulo desse material sólido, vai depender do tamanho aqui desse bol, requer uma manutenção, né, alta e tem o custo do equipamento.
Um outro sistema de filtração convencional é o filtro NUT. Aqui você tem o tanque, né, que faz a alimentação desse material, aqui o elemento filtrante. Então eles têm um sistema de agitação, né, para homogeneizar esse material, e você consegue pressurizar esse tanque, fazendo com que o clarificado passe para a próxima, passe através do elemento filtrante, né, as partículas menores aqui. Então esse equipamento ele tem uma segurança de operação, é um sistema bem fechadinho, com um bom diferencial de pressão, né? Você consegue pressurizar ele bem aqui, isso é importante para a eficiência na separação. Tem uma proteção ambiental, que é bem hermético, com uma homogeneização, né, boa e secagem, né? No entanto, como desvantagens tem o custo, né, a mão de obra especializada aqui, e a área de filtração ela é pequena em relação à área implantada. Esse é o filtro rotativo, né? Então você tem aqui um tambor revestido com elemento filtrante e aqui um duto central, né? Uma bomba de vácuo que faz a sucção e ele fica imerso aqui nessa zona de filtração. Então vai tendo contato com o material a ser filtrado, vai formando aqui a torta de filtração. Pode ter uma etapa aqui de lavagem nessa torta, secagem, né? Vai fazendo a sucção aqui. Depois tem uma faca em que vai fazendo essa raspagem da torta que foi acumulando aqui em cima do elemento filtrante. Então aqui dá para ver um exemplo de um equipamento desse, né? Então a vantagem é a capacidade dele, é um equipamento que trabalha de forma contínua, então você consegue separar uma grande quantidade de material, não requer muita mão de obra. Então você tem a questão do custo, a limitação nesse diferencial de pressão e a eficiência nessa etapa de lavagem. Agora nós vamos ver a filtração tangencial. Então aqui tem um elemento filtrante, né? A alimentação, ela ocorre agora paralela ao elemento filtrante e não mais perpendicular. Então ela vai varrendo essa superfície aqui do elemento filtrante, né? Vai tendo a deposição do material aqui e as partículas menores elas passam do elemento filtrante. Você tem um permeado. E aqui se forma uma camada, né? Onde você tem o acúmulo dessas partículas, tem alguns outros fenômenos que podem acontecer de entupimento desse elemento filtrante. Então, como mecanismos de entupimento, né? Tendo aqui esse D como diâmetro da partícula e dP como diâmetro do poro, se o diâmetro da partícula ele é menor do que o do poro, você pode ter um fenômeno de adsorção, né, dessas partículas aqui nos poros, né, chegando até a fechar ele. Ou se ele é aproximadamente o tamanho do poro, você pode ter um bloqueio desse poro. Ou a deposição desse material, caso ele seja maior que o diâmetro do poro. Tá? Dificultando aqui o fluxo do permeado. Então, se tem diferentes formas de se conduzir esse processo. Então, por exemplo, por concentração. Então, você tem aqui o tanque, né, a alimentação na fibra e o retorno, né? São as partículas maiores aqui que não passaram pelo elemento filtrante, elas retornam aqui, né? Então aqui está a fibra e o que passou é o permeado. Tá? Então você vai removendo aqui o que é menor ao ponto de você reduzir esse volume, né? Concentrando o seu material. Depois você pode até fazer uma etapa de diafiltração, que é restaurar esse volume do seu material aqui, né, com um tampão ou água e trocando. Então, por exemplo, para você ter uma condição em que você tem um tampão que estabilize melhor o seu produto de interesse, ou você vai removendo partículas que não são interessantes, né?
E depois você tem a purificação mesmo, né? Então, tem aqui o seu material, você vai continuar fazendo a passagem pela fibra, né? E adicionando, por exemplo, o tampão ao ponto que seu produto de interesse, por exemplo, ele vai para outra fração, tá? Você retém as partículas indesejadas aqui e o seu produto de interesse na outra fração. Então, um exemplo de sistema de filtração tangencial é a membrana em espiral, né? Então, você tem aqui a alimentação do seu produto, né? Aqui tem uma tela de separação entre as duas membranas aqui. O que é menor do que a membrana, né? Vai passando aqui, né? Você tem o permeado saindo aqui. E aqui é o retorno do seu material. Um outro sistema é um de placa, né? Então, aqui tem um detalhe em que você também tem uma tela, a membrana, você tem aqui a sua alimentação tangente ao elemento filtrante, e aí aqui vão passando as moléculas menores, né? Você vai coletando aqui o permeado. Um outro sistema é a fibra oca, né? Então aqui tem um detalhe de uma fibra, então você tem a alimentação aqui por baixo, fluxo passando paralelo ao elemento filtrante, aqui se coleta o permeado que passou pela fibra, membrana, e aqui o retorno. Então, as vantagens desses sistemas, né, é o tempo, né, de operação, você consegue estender bastante, a área de filtração em relação à área implantada, que é boa, a possibilidade de trabalhar com diafiltração, acoplar outras operações. No entanto, você pode ter uma formação de uma camada de polarização que dificulta a permeação, né, a filtração, e você tem uma limitação quanto à concentração máxima de sólidos que você pode trabalhar. Então, aqui é comparando os dois sistemas, né, a filtração convencional com a filtração tangencial. Então, nós vemos que na filtração convencional a torta ela vai se acumulando, né, cada vez mais, e o fluxo ele vai diminuindo. Enquanto que para a filtração tangencial, você tem um acúmulo grande de torta, né? Assim como, consequentemente, uma redução do fluxo, e depois você tem uma estabilização, né? Prolongando bastante esse processo. Tá? Agora nós vamos ver a outra forma de recuperação do produto por separação, utilizando sedimentação, mas como técnica centrifugação, né? Então aqui a gente vai ter não só o tamanho da partícula, mas também como a densidade dessa partícula em relação ao líquido, como parâmetros importantes para se ter uma eficiência. E a centrifugação ela vai acelerar esse processo de sedimentação, né, utilizando a força centrífuga para isso. Um equipamento é a centrífuga tubular. Então, você tem aqui um tubo cilíndrico, né? Que você vertical nesse caso, então você tem alimentação aqui por baixo, né? E o material mais denso, né? As partículas maiores vão acumulando aqui no bol da centrífuga e em cima vai saindo clarificado. Então esse é um equipamento que consegue trabalhar com Gs bem altos. Você tem uma vantagem aí do espaço ocupado, a eficiência de separação, consegue alterar, né, controlar com diferentes velocidades. No entanto, você tem uma capacidade, né, limitada, que ela vai depender do tamanho aqui desse bol, né? Acumulou esse bol, você tem que interromper o processo para remover esse material, a manutenção e o custo do equipamento. Outra centrífuga, a centrífuga de disco, né? Então aqui você tem o bol, os discos aqui, que aumentam essa área de sedimentação. Você tem alimentação, né, pelo centro. O material com uma densidade maior ele vai se acumulando aqui, né, e o menor ele vai subindo, né, saindo por uma fração do clarificado, uma fração mais leve. Aqui, né, você pode ter essa descarga
com um bico, né, de forma contínua, com bico e abertura desse bol intermitente. Você pode ter esse bol fechado, ele vai acumulando esse material e de tempos em tempos ele abre, né, fazendo essa descarga de forma automática. Então é um equipamento que você consegue trabalhar de forma contínua, com essa descarga automática, de fácil limpeza e operação. No entanto, você tem como desvantagens o custo, manutenção e consumo de energia. Agora nós vamos ver um exemplo de aplicação de filtração, tanto convencional como tangencial e centrifugação, utilizando como exemplo o ácido lático, né? O ácido lático tem diversas aplicações, como em alimentos, cosméticos, couro, enfim, sendo que a pureza requerida depende então dessa aplicação. Então, para alimentício, grau alimentício de 25% a 90%, farmacêutico 90%, aos especiais entre 80% e 98%. Então, para cada pureza requerida, você tem um processo distinto. Existem duas rotas para se obter o ácido lático. Tem uma rota por síntese química e uma rota mais verde, né? Uma rota fermentativa, que ela engloba 90% dos processos, né? Você tem então o seu bioproduto, sendo que a etapa de purificação do ácido lático, ela representa até 50% do custo de produção. Uma forma de se obter o ácido lático é por precipitação. Então aqui nós temos a dorna de fermentação e vamos ver as etapas para chegar até o produto de interesse, que é o ácido lático. Então aqui você pode ter uma adição de hidróxido de cálcio ou carbonato de cálcio para fazer o controle do pH, né? Você está formando ácido lático, né, no decorrer do processo fermentativo. E a adição desses componentes aqui, né, dessas soluções para fazer o controle do pH, gera o lactato de cálcio. E aí você adiciona o ácido sulfúrico no tanque de precipitação, né? Então esse caldo fermentado é direcionado para o tanque de fermentação, adição de ácido sulfúrico para precipitar, formando o sulfato de cálcio, né? E o ácido lático. Então aqui você tem uma primeira etapa de filtração para remoção desse cálcio, desse sulfato de cálcio. Depois uma centrifugação para tirar o excesso restante desses resíduos. E aí você pode passar o seu material por uma evaporação para concentrar mais esse ácido lático, que você obtém aqui numa pureza de 22% a 44%. Então aqui nós temos filtração convencional e uma centrifugação, que para cada tonelada de ácido lático, né, produzido, se gera 1 tonelada de sulfato de cálcio, que é um processo convencional utilizado, de operação simples, fácil de implementar. No entanto, como desvantagem, você tem essa questão da pureza, né, que chega a 22% a 44%. Se quiser uma pureza maior, você tem que passar por outras etapas, né, de purificação. E aí, a outra questão é que você tem um consumo grande, né, de ácido sulfúrico, e você tem a geração de resíduos, uma grande geração de resíduo de baixo valor agregado. Uma outra estratégia é utilizando membranas, né, para obter o ácido lático. Então aqui nós temos de novo o tanque de fermentação. Nesse caso, temos uma membrana de microfiltração acoplada à fermentação. Então isso permite com que a gente trabalhe de forma contínua. Então esse meio de cultura ele é adicionado de forma contínua. Aqui pode-se utilizar o hidróxido de amônio para fazer o controle do pH, né? E aí o caldo fermentado ele passa por essa membrana e as células elas vão retornando ao tanque de fermentação. E aqui tem o microfiltrado, né, que é o que passou pela membrana, que é direcionado para um tanque pulmão, e depois é encaminhado para uma nanofiltração. Aqui, os nutrientes que não foram convertidos, eles retornam para o tanque para serem consumidos. E aqui você coleta o seu ácido lático de interesse.
Então, esse sistema tem uma vantagem, né, com grande eficiência de separação e uma pureza. No entanto, você tem o custo da membrana e a possibilidade de formar polarização, aquela camada de polarização e entupimento. Então, aqui nós vimos o emprego, né, da microfiltração, nanofiltração, as fibras de filtração tangencial no sistema de fermentação da Dorna até o produto de interesse. No anterior, nós vimos o emprego da filtração convencional e uma centrífuga. Então é aqui que nós terminamos a nossa aula. Espero que tenham aproveitado e visto um pouco desse percurso, né, da Dorna até o produto de interesse. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e eu deixo aqui o meu contato, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima.